Fala, meus amigos, saudações vascaínas, começando o pós-jogo aqui, eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama, pós-jogo de derrota, né, o Vasco acabou de perder para o Botafogo pela Copa do Brasil, jogo de ida, Botafogo 1, gol de Matheus Babi, Vasco da Gama 0, lá no estádio Newton Santos. Bom, primeiro, pedir para você deixar o like, se inscrever aqui no canal, enfim, ajudar aqui o trabalho, contribuir com o conteúdo vascaíno na internet, mas também pedir para você não entrar em desespero. Acho que não tem motivo para o torcedor do Vasco ficar desesperado, porque é um jogo de 180 minutos, né? Acabou a primeira parte, 1 a 0, dá para o Vasco virar esse jogo em São Januário, tá aberto ainda, enfim, a classificação não foi por água abaixo. O Vasco ainda tem condições de reverter esse placar em São Januário. Enfim, o que preocupa um pouco foi a atuação hoje, principalmente na segunda etapa, né? Até acho que no primeiro tempo o Vasco jogou até bem, na medida do possível. Talvez se o Germancano faz aquele gol numa assistência belíssima do Benítez, né? O Cano pega ali uma espécie de voleio de primeira e o Gatito salva, talvez aquele 1 a 0 mudaria ali a dinâmica do jogo, né? O que a gente esperava do jogo. Mas enfim, acho que todo torcedor do Vasco hoje já imaginava que seria um jogo difícil. O jogo de domingo mostrou que não seria nada fácil, né? O Botafogo, claro, ia entrar mordido depois de ter perdido pra gente no domingo, e foi mais ou menos por aí mesmo. Infelizmente o Vasco sai com a derrota de hoje. Mas vamos lá, como eu disse aqui, eu acho que o Vasco foi até bem no primeiro tempo. O Cano teve algumas boas oportunidades, oportunidades que ele não costuma perder, né? O Cano, que geralmente ele tem uma bola e ele faz o gol. Hoje ali no primeiro tempo ele teve umas duas que dava pra... que a gente espera que o Germancano faça, não tô criticando não, né? Ele teve duas oportunidades, acabou não conseguindo concluir. O Vasco poderia ter saído vencendo no primeiro tempo, mas na segunda etapa parece que o Vasco não voltou pro jogo. O segundo tempo foi horrível. Quem assistiu só o segundo tempo, sei lá, estava trabalhando, chegou ali já com o segundo tempo rolando, viu uma partida horrorosa, porque o segundo tempo do Vasco foi muito ruim. Talvez a única oportunidade foi aquele chute do Marcos Júnior, né, que ele meteu um balaço, ia fazer um golaço até, a bola bateu na trave e saiu. Sem explicação, o segundo tempo foi muito ruim. Eu vi muita gente reclamando da substituição do Germancano, né? É normal todo mundo ficar... Eu, na hora que o Germancano saiu, eu fiquei pé da vida, mas eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho também. O Germancano estava pendurado, né? Se ele leva o terceiro cartão amarelo, ele não joga na partida de volta em São Januário. Então acho que o Ramon pensou ali em poupar um pouco o Germancano. Ele também no intervalo saiu com gelo na mão, não sei, talvez estava com algum probleminha. O repórter de campo disse que ele estava cansado. Enfim, então é uma substituição que talvez tenha aí explicação, né? Se o Cano leva um amarelo, a gente ia estar aqui todo mundo desesperado para não ter Germancano na segunda partida, o jogo de volta em São Januário. Mas de toda forma, alguns erros do Ramon assim que a gente já vem batendo na tecla aqui há muito tempo e que o Ramon continua insistindo, como o caso ali do Felipe Bastos, que mais uma vez fez um primeiro tempo horroroso, o segundo tempo também do Felipe Bastos não foi bom até ele ser substituído. Enfim, depois ali nas substituições ele bota o Bruno César, bota o Gabriel Peck, também não... Acho que o Vasco precisava de velocidade, esses dois jogadores não têm essa característica de velocidade. É complicado, o Vasco também estava desfalcado hoje, né? Não tinha Vinícius, que era um cara que poderia mudar a história do jogo. O Thales hoje fez uma partida ruim, no domingo ele foi bem, mas hoje fez uma partida muito abaixo. Poderia até ter sido expulso ali, já tinha um amarelo e depois fez uma falta, não, porque o juiz não deu falta, né? Mas um lance ali que talvez se o árbitro fosse um pouquinho mais rigoroso, expulsaria o Thales Magno. Enfim, o Thales tá devendo em 2020, né? Não vem sendo uma boa temporada do nosso garoto, mas sempre fica aquela esperança de que na segunda partida ou a qualquer momento o Thales possa decidir. Enfim, como eu disse aqui, eu acho que não tem que entrar em desespero. O Vasco hoje jogou mal, ainda bem, o Botafogo teve uma chance ali no segundo tempo que poderia ter feito 2 a 0, aí sim, complicaria muito a nossa situação, mas com 1 a 0 eu acho que o Vasco é mais time que o Botafogo. Acho que o Vasco tem... taticamente e tecnicamente o Vasco é superior ao Botafogo, então acho que em São Januário dá para o Vasco sim reverter e sair com a classificação. Então agora a gente vira a chave, pensa no Campeonato Brasileiro e depois na quarta-feira a gente volta a focar no Botafogo. Eu acho que dá para passar e tô confiante que mesmo com todos esses problemas o Vasco consegue depois na quarta-feira reverter esse placar. Mas eu quero saber a sua opinião também.
Comente aí como você tá tranquilo, você tá mais preocupado, enfim, deixa a sua opinião também aí nos comentários. Bom, antes de me despedir, eu quero avisar também que a partir de hoje eu também estou lá no aplicativo Audilist, vou deixar aqui o link na descrição. Tá sempre lá colocando áudios lá, enfim, comentários curtos sobre o Vasco, pré-jogo, pós-jogo, enfim, comentários lá diários, áudios curtinhos ali de 1 minuto, 1 minuto e meio. Então para você que não tem muito tempo, talvez quer ouvir um resumão das coisas, é só baixar o Audilist, o link vai estar na descrição, você pesquisa lá por Machão da Gama e me segue, beleza? Tamo junto então, saudações vascaínas. Enfim, sem desespero, galera, tô confiante que no jogo de volta dá pra gente reverter esse resultado, mas tem que corrigir os erros, né? Tem que corrigir os erros. Tamo junto, saudações vascaínas, até a próxima.